Você pode dar um aleluia, um glória a Deus aí? Amém. Irmãos, vocês conhecem os irmãos, né? Vocês conhecem aqueles irmãos que estão aí ao seu lado, você tem conhecimento, né? O Eugênio está aqui, então nós podemos chamar, Eugênio! Fala, Beto. Ó. E o Senhor Jesus? Qual é o seu conhecimento do Senhor Jesus? Você tem essa liberdade, então, para chegar diante do Senhor e dizer: Senhor Jesus, né, com todas as suas forças, invocar o nome do Senhor, né? Você tem essa liberdade, ou você tem realmente essa paixão pelo Senhor, ou você ainda tem um certo constrangimento de chegar diante do Senhor? Irmãos, nós sabemos que um dia nós compareceremos na presença do Senhor. E o que você ouvirá do Senhor naquele dia que você comparecer diante dele? Você vai ouvir: entra no gozo do teu Senhor, ou você vai ouvir: afasta de mim, não vos conheço. Você pratica iniquidade, não te conheço. O que você ouvirá do Senhor? O que Ele tem a dizer para você? Você é uma pessoa que tem a intimidade com o Senhor? Você é alguém que é íntimo dEle? Você é alguém que entra no seu secreto para estar na presença dEle? Ou você não tem tempo para Ele? Irmãos, nós vivemos dias maus, dias difíceis. Qual é o período que nós estamos vivendo? Irmãos, eu creio que nós estamos vivendo aquele período ali de Lucas 17. Os irmãos lembram o que diz lá em Lucas 17? Lucas 17 vai falar de quê? A lei de Sodoma e Gomorra. Irmãos, vocês acham que nós estamos vivendo esse período? Você crê que nós estamos vivendo já esses dias, ou estamos próximos desses dias, ou nós estamos longe desses dias? Os dias de Sodoma e Gomorra. Lucas 17, quem quiser ler, 28 e 29. Esses dias, os dias que o Senhor disse que seriam os dias da vinda dele, que seria como nos dias, como nos dias. Vamos ler esse texto, então, só para... Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. No dia. Mas antes desse dia, de Ló, desse juízo de Deus, verso 28, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. O mesmo que ele está referindo ali a Noé. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu, veio então o juízo. Então o período de Ló, ou o período de Noé da mesma forma, aí no verso 26, assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos, veio o juízo. Então, irmãos, eu creio que nós estamos vivendo esse período do mesmo jeito. Comer, beber, comprar, vestir, trabalhar. Só que aqui, nos dias de Noé, davam-se em casamento, mas nos dias de Ló, não fala nada disso. Nos dias de Ló não fala sobre casamento. E hoje é o que nós estamos ouvindo. Contra o casamento. Contra a ordem que Deus estabeleceu. Nós estamos vivendo esse período. Então, irmãos, nós temos que atentar que ele está dizendo aqui: assim como foi, assim será.
assim será nos dias do Filho do Homem. Então, irmãos, agora é o momento de nós despertarmos do sono. É o momento de nós voltarmos os nossos corações para o Senhor. É o momento de nós enchermos as nossas botijas do azeite. É momento de você ter aquele azeite de reserva, para que quando o Senhor chegar, quando o noivo chegar, você possa entrar para dentro e desfrutar realmente do noivo. Irmãos, é necessário, é importante nós conhecermos o Senhor, mas não conhecer, eu conheço, Jesus é aquele que morreu na cruz, não é isso só. Nós precisamos da obra da redenção, mas nós precisamos de mais ainda, nós precisamos ter intimidade, nós precisamos conhecer, e a vida eterna é essa, que te conheça a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo. Nós precisamos conhecer. Você precisa ter intimidade com o Senhor, você precisa conhecer o Senhor na intimidade, no seu secreto, você entrar no seu secreto e ter comunhão com o Senhor. Então, lá no princípio da vida da igreja, perseveravam na doutrina, perseveravam na comunhão, no partir do pão, nas orações. Eles perseveravam. E você precisa hoje aprender isso, a perseverar na comunhão. Você precisa perseverar na comunhão com o Senhor. Mas às vezes nós vivemos como aquele cego, lá de João 9. O cego de João 9, cego de nascença, e o Senhor manifestou a glória de Deus curando aquele cego de nascença. E ele sabia que Jesus o tinha curado, mas ele não conhecia Jesus. Ele sabia que Jesus o tinha curado, eles perguntavam para ele, mas ele não o conhecia. Até aquele momento que o Senhor então encontra com ele e diz: "Crês tu?" Ele diz: "Quem é?" "É o que fala contigo." Então, às vezes, irmãos, você teve essa experiência do novo nascimento. Você creu no Senhor, você aceitou Jesus, você agora tem a salvação. Mas ainda você não tem uma intimidade, um conhecimento do Senhor, de ver realmente o agir, o trabalhar do Senhor, de reconhecer o Senhor no seu dia a dia. E é necessário, irmãos, nós termos esse conhecimento do Senhor. Nós reconhecermos o Senhor. Quem é? Quem é Ele? Quem é Ele? Para que eu nele creia. Quem é? Você precisa dessa experiência. Não, eu sei quem é Jesus. Ele é o meu Redentor, mas Ele é o meu pastor. Ele é o meu Salvador, mas Ele é o meu Deus. Ele deu a vida por mim. E Ele me redimiu de todo o pecado. Eu estava nas trevas, mas agora eu tenho luz. Você ter intimidade com o Senhor. E o Senhor ter intimidade com você. Quem é para que eu nele creia? Quem é? Então o Senhor fez o que com o cego? Abriu os seus olhos. Aquele que estava em trevas viu a luz. Então o Senhor Jesus, Ele veio para aqueles que estavam na região e sombra das trevas, na morte. E Ele veio para trazer luz. Luz aos gentios, luz àqueles que estavam em trevas. Mas essa luz veio, mas ela não pode apagar, ela não pode, você não pode distanciar dela. Então João vai dizer: olha, você tem que andar na luz, como Ele está na luz. Para quê? Para você manter comunhão com Ele. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, andar na presença do Senhor, andar na luz, andar em comunhão com o Senhor, é para você conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. É você chegar à maturidade. Não ficar um bebezinho, ficar aquele bebezinho que não tem coragem de dar um glória a Deus, um aleluia bem alto. É tímido, tem medo, tem vergonha. O que eles vão pensar de mim? Vão achar que eu estou querendo aparecer. Não pense isso, não pense isso. O Senhor é digno de toda adoração, de todo louvor. O Senhor é digno de toda honra.
Não te envergonhes de dar glória a Deus, de louvar a Deus, de exaltar o Senhor, de glorificar o Senhor. Não te envergonhes. Então, quanto mais intimidade com o Senhor, mais graça nós teremos, mais luz nós teremos, mais cheios do Espírito nós seremos, menos temor nós teremos. Nós vemos Pedro, ele disse para Jesus, de modo algum, Senhor. Pedro andou com o Senhor. Pedro estava no monte da transfiguração. Senhor, de modo algum isso te acontecerá. Mas depois, quando a criada chega, você é um deles, você estava com ele. Não conheço tal homem. Mas Pedro depois, cheio do Espírito Santo, Pedro, com muita ousadia, Pedro se levanta no meio da multidão e prega e anuncia. E Pedro depois, diante das autoridades, ele não tem medo. E ele diz, antes importa agradar a Deus que aos homens. Pedro cheio do Senhor, cheio do amor de Deus, cheio da graça, cheio da vida, cheio do Espírito Santo. E Pedro então diz, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Pedro então levanta aquele paralítico. O que eu tenho, o que eu recebi. Então essa intimidade, essa vida, ser cheio do Espírito, realmente o Senhor fará uma grande obra. Então nós precisamos, dia após dia, ter intimidade, conhecer o Senhor. Quem é Ele? Para que eu nele creia. Os jovenzinhos aqui que foram batizados há pouco tempo, precisa crescer, precisa conhecer, precisa buscar saber quem é Jesus. Meu Arthur, tem que saber quem é Jesus e não ter medo. O Isaac foi batizado. Nós estávamos batizando e o Isaac estava lá, não ia batizar, de repente o Senhor tocou nele e eu quero ser batizado. E ele foi batizado, Isaac? Então tem que conhecer mais Jesus, Isaac. Você tem que falar mais, ganhar mais, buscar mais, conhecer a Jesus. Nós precisamos conhecer e prosseguir, Lucas? Conhecer a Jesus e prosseguir em conhecer Jesus. Falar de Jesus, não ter vergonha do Senhor. Então quem é Ele? Para que eu nele creia. Quem é Ele? Então se você recebeu visão, se os seus olhos foram abertos, procura conhecer quem é Jesus. Quem é esse que abriu os teus olhos? Quem é esse que te deu luz? Quem é esse que te tirou das trevas? Quem é esse que te levou para o reino do Filho do seu amor? Quem é Ele? Conheça Jesus. Não temas, Conheça Jesus, conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. Então esse cego, ele disse isso. Quem é Ele? Quem é Ele? Quer dizer, ele já tinha recebido a bênção, já tinha recebido a visão, mas não conhecia Jesus. Quem é Ele? Para que eu nele creia. Mas Deus fala, não, ele é pecador. Não, se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. Mas quem te abriu os olhos? Jesus. Mas quem é Ele? Não sei. Você crê? Quem é, Senhor, para que eu nele creia? Então ele recebeu a bênção e queria agora conhecer a Jesus. Então você recebeu a bênção, procura conhecer quem é Jesus. Procura conhecer quem é o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, então no capítulo 10, interessante que no capítulo 9 é o cego abrindo os olhos. Mas no capítulo 10 ele vai falar do bom pastor. O bom pastor que dá vida pelas ovelhas. E o Senhor Jesus diz, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E elas me ouvem, e elas me seguem. As ovelhas não vão seguir o mercenário, mas elas vão seguir o pastor. As ovelhas conhecem a voz do pastor. Então você conhece a voz do seu pastor? Você conhece a voz do seu pastor? Querem? Você conhece? Você tem essa intimidade com o seu pastor para você ouvir a voz dele e dizer, não vá, não faça, não fale, não veja, não toque, não ande, não vista.
Você conhece a voz do seu pastor para segui-lo? Nós precisamos da intimidade com o pastor. Nós precisamos da comunhão com o pastor para nós discernirmos a sua voz. Às vezes o diabo fala no nosso ouvido, mas a voz do pastor é diferente. Nós sabemos que é a voz do pastor. Nós sabemos que essa voz, ela vai nos conduzir a pastos verdejantes, às águas tranquilas, e essa voz vai nos trazer a paz. A paz de Cristo é o árbitro do vosso coração. Seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração. Então a voz do pastor, o pastor que deu a vida por nós. Então lá em João 9, ele abre os olhos aos cegos, ele traz luz, mas aqui em João 10, ele morre. É o pastor que morre, é o pastor que dá a vida pela ovelha, o pastor que entregou a si mesmo para salvar a ovelha. Ele salvou você, você é uma ovelha e ele te salvou. E agora você precisa ouvir a sua voz, conhecer a sua voz, para você não seguir outro, mas você deve seguir o pastor. É muito interessante, irmãos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Qual é a voz que você tem ouvido hoje? Você como ovelha, que voz você tem ouvido? Qual é a voz que você tem ouvido nesses dias? Quem é que está falando? Quem é que está direcionando? Quem é que está dando direção para a sua vida hoje? É o Espírito do Senhor? É o mundo? É o pecado? É o diabo? São os perversos? A quem você está ouvindo? Quais são os conselhos que você tem ouvido? De quem você tem ouvido conselhos? Das Escrituras? Da palavra do Senhor? Dos santos que temem a Deus? De quem você tem ouvido? Então, aquele que é ovelha, ouve a voz do pastor. Aquele que é ovelha é manso o cordeiro. Aquele que é ovelha, ele ouve e obedece, e ele segue o pastor. Então o cego de nascença diz: quem é ele para que eu nele creia? Mas agora em João 10 ele é um pastor para você andar após ele. Você deve agora andar com ele, após, ir atrás, segui-lo. Você recebeu a luz, você teve luz, mas agora você tem que andar, você tem que seguir o pastor. Esse pastor que deu a vida por você, ele te comprou, ele te resgatou, ele te libertou. Você agora é livre, é uma ovelha, não mais um lobo, não mais um cabrito, um bode, mas você é uma ovelha. E como ovelha, ouça a voz do pastor. E para isso você precisa ter comunhão com ele. A comunhão vai trazer intimidade. A comunhão traz intimidade. Ele te conhece e você o conhece. Ele sabe quem é você, mas você vai saber quem é ele. Como Samuel. Samuel servia o Senhor perante Eli. Samuel ainda não conhecia o Senhor. Samuel não tinha ainda o conhecimento de quem era o Senhor. Até que o Senhor, Samuel, e ele ouviu e disse: eis-me aqui, Eli. Eis-me aqui, Eli. Eli disse: eu não te chamei. Vai deitar. E novamente a voz: Samuel, Samuel. Ele vai até Eli: Eli, eis-me aqui. Porque não conhecia ainda a voz do Senhor. Então você precisa também conhecer essa voz. Você precisa ouvir essa voz para seguir o pastor. Seguir o bom pastor, seguir esse pastor amado que nos ama, que deu a sua vida por nós. Então é muito interessante ele falar isso. As minhas ovelhas conhecem a minha voz e elas me seguem. Elas me seguem. Então, irmãos, se nós vermos alguém que diz que é ovelha, mas não quer seguir o pastor, então tem algo errado, Talvez está só vestido de ovelha, mas ainda não é ovelha, porque a ovelha,
Quando ela ouve o pastor, então ela vai seguir, ela vai obedecer. Então aquele que é a ovelha, ele ouve. E às vezes o pastor vai falar através de outra ovelha. Às vezes o pastor diz para uma ovelha falar com a outra ovelha. Se é ovelha, ele vai ouvir como sendo voz do pastor. Um irmão vai te aconselhar, um irmão vai te instruir, um irmão vai te dar um conselho, e você vai ouvir como sendo o pastor. Você vai ouvir aquele irmão como o pastor. Não, Deus está falando comigo por meio do meu irmão. Porque às vezes Deus já falou no seu espírito, a unção já falou com você, mas você não deu crédito para a unção que é verdadeira, ela te ensina todas as coisas, já falou no seu espírito, mas você não ouviu. E o Senhor então alguém diz, olha, Deus mandou te dizer, Deus está mandando te dizer, e aquilo que Ele diz está confirmando aquilo que o Espírito já disse para você lá no seu espírito. A unção já falou com você, mas ele tem que levantar alguém. Olha, vai lá e diz para ele, fala com ele. Porque às vezes Deus faz isso conosco, irmãos. Deus está falando, Deus fala, a gente não ouve, não atenta. E Deus então tem que levantar alguém. Vai lá, fala com ele. Por quê? Por causa que ele é o pastor e ele ama a sua ovelha. Ele ama a sua ovelha, então ele vai falar com ela. Vem cá, eu preciso de você, falar com você. Então, irmãos, você teve os olhos abertos para conhecer a Jesus. Quem é? Para que eu nele creia. Você agora é uma ovelha para seguir o pastor. Siga esse pastor. A intimidade que nós teremos com ele vai nos dar sensibilidade à voz dele. Quando ele falar com você, você vai ter certeza de que é a voz do pastor. E você não vai seguir o estranho. Você não vai seguir outra voz. Você não vai ir após aquele que não é pastor. Então busque comunhão. Comunhão com seu bom pastor. Comunhão com seu amado Senhor. Comunhão com aquele que é Deus. Aquele que é Senhor. Busque comunhão. Irmãos, a nossa vida, muitas vezes acontece isso. Nós cremos, nós recebemos o Senhor, mas às vezes por causa da falta de intimidade, não conhecemos ainda muito bem. Não conseguimos ainda discernir muito bem quem é. Mas quando ouvimos a voz, quando Ele fala, então a vida vem. Então, aquele que trouxe a luz é aquele que morreu por nós, mas Ele também ressuscitou. Ele ressuscitou. E é interessante, nós temos outro exemplo em João 21. Aquelas mulheres que foram ao sepulcro, mas elas chegaram, viram o Senhor, mas não o conheceram. Elas não conheceram, acharam que era quem? O jardineiro. Elas não conheceram o Senhor, não reconheceram o Senhor. Mas quando ouviu a voz, Maria, Rabone, ouvindo a voz do pastor, o pastor que tinha dado a vida por ela, que tinha morrido por ela, mas agora ele ressuscitou. Agora ele em ressurreição, ele então se manifesta a ela, Maria, Zé Antônio, Arthur, essa voz em ressurreição. E ela então reconhece a voz do bom pastor, o pastor que ressuscitou. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E agora ele tem toda a autoridade no céu e na terra. E ele trouxe uma alegria àquele coração. A alegria veio novamente, porque eles estavam tristes. Porque o Senhor tinha morrido. Eles estavam tristes, estavam lá orando. Mas até que Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Muitos não creram, muitos não acreditaram. Mas ouvindo a voz, Rabone,
mestre. Então, nessa intimidade, irmãos, nós precisamos ter e saber quem é que está falando conosco. Um mestre, né? Um pastor, né? Um mestre e um pastor está falando comigo, né? O Senhor, Ele é meu pastor, o Senhor é o meu mestre. Nós temos agora o Espírito como paráclito, como aquele professor, como aquele que é ajudador, aquele que vai nos ensinar todas as coisas. E para isso nós precisamos de intimidade, nós precisamos de comunhão. Comunhão com o nosso amado Senhor. Então, irmãos, que dia nós estamos vivendo? Que dia que nós estamos vivendo? Nós vivemos no mesmo período que o Senhor falou. Nos dias de Noé, nos dias de Ló. E nós precisamos ter intimidade com o nosso Senhor. Nós precisamos de comunhão com o nosso Senhor. O Senhor Jesus, Ele disse em João 6, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. E o Senhor Jesus disse para aquele jovem rico, olha, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Vem e segue-me. Essa palavra o Senhor falou para aquele homem, porque ele chegou diante do Senhor e disse, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E o Senhor disse para ele, guarda os mandamentos. Mas ele falou, olha, tudo isso tem observado. Então Jesus diz, olha, uma coisa te falta. Uma coisa te falta. Então o Senhor queria mostrar para ele onde estava o coração dele. Era o problema ele ter as riquezas? Não, não era problema. Davi era riquíssimo, Abraão era riquíssimo, mas não tinha esse problema. Mas o problema é que ele era dono de muitas riquezas e o coração dele estava nas riquezas. Então a intimidade com o Senhor, essa intimidade, ela vai ganhar o nosso coração. Tudo nós reconheceremos como sendo do Senhor. Tudo que nós temos pertence ao Senhor. Você pertence ao Senhor. O bom pastor te comprou, então você é dele. E tudo que você tem é dele. Então você é apenas um mordomo do Senhor. Mas o coração, irmãos, ele não pode estar preso às riquezas. Ele pode ter riquezas, mas ele não pode estar preso. As riquezas não podem controlá-lo, as riquezas não podem dominá-lo. Ele tem que dominar as riquezas. É ele que tem que ter o governo, é ele que tem que ter o domínio. Então a intimidade, o conhecer o Senhor, nesses dias que nós estamos vivendo, dias de Ló, como nos dias de Noé, nós estamos vivendo esse período, irmãos, onde a iniquidade está operando. Irmãos, se você não está vendo isso, que o espírito da iniquidade está operando, cuidado se você não está percebendo isso. Se você acha ainda que nós vamos viver ainda muitos e muitos anos, nós vamos viver, vamos desfrutar dessa terra, desfrutar dessas riquezas, das coisas desse mundo, dos prazeres, tem muito tempo ainda, tem muita coisa para fazer. Cuidado, viva um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez. E põe em ordem a sua casa hoje. Não amanhã, hoje. Como o Senhor falou para Ezequias, põe em ordem a tua casa, você vai morrer. Não, Senhor. Ó Senhor, eu tenho sido bom, eu tenho cuidado, eu tenho andado na tua presença. Senhor, tá bom, eu vou te dar mais 15 anos. Mas põe em ordem a tua casa. Irmãos, nós precisamos de intimidade com o Senhor. É isso que eu gostaria de deixar com os irmãos aqui. Intimidade que você precisa.
E essa intimidade você vai ganhá-la na comunhão com o seu Senhor. Gaste tempo com o Senhor. Gaste tempo meditando, ruminando a palavra do Senhor. Você não precisa ficar lá trancado no seu quarto o dia inteiro, 24 horas, não é isso. É que você, no seu espírito, você serve a Deus trabalhando, você serve a Deus onde você estiver. Lá no seu espírito, você serve a Deus. Paulo foi claro: o Deus a quem eu sirvo no meu espírito. Então, às vezes, nós temos aquela ideia de que servir a Deus é entrar para dentro do quarto para ler a Bíblia e orar. Enquanto eu estou fazendo isso, eu estou servindo a Deus. Quando eu não estou lá no meu quarto lendo a Bíblia e orando, eu não estou servindo a Deus. Não é isso, irmãos. A sua vida é 24 horas. É 24 horas de intimidade com o Senhor. É 24 horas que você deve estar ligado ao Senhor, invocando o Senhor em todo tempo. Invocando o Senhor, dando glória a Deus, reconhecendo o Senhor em tudo, em todo tempo, vendo os livramentos do Senhor, cada momento. Essa intimidade que você deve ter com o Senhor, para que naquele dia o Senhor vai dizer: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Ou o Senhor vai dizer aquilo, aparta de mim, não te conheço. Então, se você anda demais com uma pessoa, você vai conhecer essa pessoa, e essa pessoa vai te conhecer. Então, ande com Jesus, ande com o Senhor, ande com o pastor, siga o pastor, para você ter essa intimidade. Quem é para que eu nele creia? Quem é? Procura descobrir quem é Jesus, procura conhecer melhor Jesus. Irmãos, os dias são maus, são dias de trevas, são dias de iniquidade, Só se você não tem olhos para ver o que nós estamos vivendo nesses últimos dias, Como que o espírito maligno, irmãos, não vamos olhar para os homens, não olha para os homens, não olha lá para o STF, não olha lá para as ideologias, não olha para isso. Irmãos, pense, o Senhor Jesus diz assim: a hora das trevas é chegada. A hora das trevas é chegada. E o que atua, o que opera, irmãos, é um espírito maligno, é o espírito da iniquidade, é ele que está operando. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. São essas forças, irmãos, que estão operando hoje. Abre bem os seus olhos para ver que são demônios, são espíritos malignos que estão operando em todas as áreas. Está aí no comércio, está na economia, está na política, está em tudo. Há uma força das trevas, há um espírito do mal, irmãos, que está operando. Não vejam homem, carne e sangue, são forças das trevas. As trevas estão vindo, estão dominando, estão querendo controlar tudo. Não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro. É o mesmo espírito que está operando no mundo inteiro. E nós precisamos abrir os olhos para voltarmos para o bom pastor. Está ali debaixo das asas do pastor, como aquela galinha dos pintinhos. Vem, corre, entra para debaixo dessas asas. Vem para o esconderijo do Altíssimo, para você descansar à sombra do Onipotente. Vem, entra. É o momento, irmãos, de nos voltarmos para as asas, debaixo das asas do Altíssimo, esconder ali no esconderijo dele. Irmãos, dias maus virão ainda. Irmãos, dias maus virão, dias de trevas, dias de iniquidade. Não se escandalize. Mas por outro lado, nós podemos nos exultar, nós podemos nos alegrar, porque o nosso Senhor também é vindo. O Senhor está às portas. Nós podemos nos alegrar por isso, porque nós temos um bom pastor que fala a verdade, que cumpre aquilo que ele diz, e ele diz: eis que cedo venho. Então, quando esse Espírito, irmãos, estiver se manifestando, irmãos, se alegre no Senhor seu Deus.
Busque isso, conhecer e prosseguir em conhecer. Busque intimidade, para que o Senhor não venha dizer para você: você diz Senhor, Senhor, mas não faz o que eu vos mando. Você pratica iniquidade. Você não está andando na luz, você está andando nas trevas. Você tem nome de que vive, mas você está morto. Olha, está na hora, estou batendo a porta. Abra a porta, deixa eu entrar. Eu quero ter comunhão com você e quero que você tenha comunhão comigo, para nós cearmos. Abra a porta, deixa eu entrar, para nós termos comunhão. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. É esse momento que nós estamos vivendo, irmãos. É o momento que o Senhor está batendo a porta dos crentes. Não é dos ímpios, não é dos incrédulos, é dos crentes, é da igreja. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. É hora, irmãos, de ouvirmos a voz do nosso pastor. Então atenta, atenta. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Já é hora de nos despertarmos do sono. Já é hora, já é hora. Então a intimidade, busca ela. Busca a intimidade. O Senhor tem intimidade com você e você tem intimidade com Ele. Que você conheça a voz do pastor. E que você tenha olhos para ver o pastor. E que você tenha ouvidos, para ouvir. Ouça o que o Espírito diz. Busque isso. Conhecer ao Senhor. Irmãos, não seja como o cego que recebeu a bênção, mas ainda não conhecia o Senhor. Não seja como aquela ovelha que ainda não conhece a voz do pastor. Mas não seja como aquela mulher que ainda não conheceu o Deus vivo, o Deus que ressuscitou, o homem que morreu, que ressuscitou, o pastor que morreu e ressuscitou. E você veja Ele em ressurreição. Irmãos, o Senhor é mais real do que eu estou vendo vocês aqui. É muito mais real. Eu posso chamar você, mas eu posso chamar o Senhor, que Ele é muito mais real do que você, que eu estou vendo. Então nós podemos crer, o Senhor é presente, o Senhor é vivo e o Senhor está conosco. Então graças a Deus, Jesus Cristo é o Senhor. Lá em Apocalipse, nós temos ali os anciãos. Aqueles anciãos deixa eu só confirmar aqui. Os seres viventes. Nós temos aqui no capítulo 4 os seres viventes. Irmãos, o que esses seres viventes fazem? Dia e noite, sem descanso. O que eles fazem, Silvio Arthur? Eles adoram o Senhor. E o que eles dizem? Santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Aquele que era, que é e que há de vir. Então esses seres viventes não têm descanso, nem de dia nem de noite, proclamando. Então seja um proclamador, proclame o nome do Senhor. Não tenha descanso, não dê descanso aos seus olhos, aos seus ouvidos, à sua boca, à sua língua, não dê descanso aos seus pés, mas proclame a Cristo, anuncie Cristo, anuncie aquele que abre os olhos aos cegos, anuncie aquele que deu a vida, aquele que pagou um preço, aquele que morreu na cruz para perdoar os seus pecados, anuncie aquele que ressuscitou, está vivo e voltará em breve. Proclame. Aqui eles estão dia e noite, não tem descanso, irmão, pensa nisso.
dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Não tem descanso. Então não tenha descanso também. Proclame a Cristo. Anuncie Cristo, anuncie a salvação. Eu era cego, mas agora eu vejo. Eu tenho um pastor e eu sigo o meu pastor. Antes importa agradar a Deus do que aos homens. Rabone, mestre, aprenda com ele. Aprenda com Jesus. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, abre bem os nossos olhos, abre bem os nossos ouvidos e dá-nos compreensão da pessoa do Senhor, o Senhor ressuscitado. Pai, ajuda-nos. Pai, tem misericórdia de nós. Dá-nos essa bênção de termos intimidade com o Senhor. Dá-nos esta bênção, Senhor, de podermos estar aos Teus pés dia e noite, onde nós estivermos, com quem estivermos, ó Senhor, que estejamos na presença do Senhor. Elias mesmo declarou ali diante de Acabe: Deus em cuja presença estou. Mesmo ele estava ali diante de Acabe, mas ele tinha aquela consciência de que estava na Tua presença. Dá-nos essa consciência, Senhor, de que estamos na Tua presença. Louvado seja o Teu nome. Aleluia, Senhor. Grande é o Senhor. Aleluia. Bendito seja o Teu nome. Amém, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Aleluia. Amém, Senhor. Glória a Deus.